Boa tarde, espero que esteja bem, porque eu estou bem. E trago aqui este vídeo para fazermos uma recapitulação da última aula, a primeira e a segunda aula da semana 1. O que nós queremos, na verdade, é entender sobre o desenvolvimento dos principais países capitalistas nos finais do século XIX, a princípio do século XX, e a formação de blocos militares, não é? As alianças. Então eu trago aqui duas colunas de países, ou chamamos de coluna A, coluna B. Nós temos, por exemplo, países como Inglaterra, Bélgica, França, Holanda, Espanha, na coluna A, e na coluna B, Alemanha, Rússia, Áustria-Hungria ou Áustro-Húngaro e Itália, na coluna B. Então, é para entendermos que até os finais do século XIX havia um tal desequilíbrio do poder na Europa. Fazia com que alguns países como estes fossem considerados verdadeiros capitalistas e outros países como estes fossem chamados semicapitalistas. Não é? Por quê? Porque estes países estavam experimentando verdadeiramente aquilo que é o capitalismo. Mas estes estavam a passar do capitalismo, ou melhor, do feudalismo para o capitalismo. Então podem ser chamados de semicapitalistas ou semi-feudais, porque estavam em transição. O nível de poder destes dois blocos eram diferentes. A Inglaterra, por exemplo, vocês sabem que no século XVIII experimentou a Revolução Industrial. Então já havia desenvolvido de tal maneira que no século XIX isto já não se falava, não é? Era um outro nível de desenvolvimento. A Bélgica, e além disso, eram países imperialistas. Imperialismo é expansão e dominação de outros territórios, além daqueles que já têm. Então, por isso que a Europa é conhecida por dominar a África, a Ásia, dominar quase todo o mundo. Então, é este imperialismo. A maior parte destes territórios, como Inglaterra, França, a própria Bélgica, eles eram países imperialistas, com vários impérios, com vários domínios sobre a África. Ora veja, neste lado, as condições não são tão boas. A Alemanha é que consegue ter, pelo menos até o final do século XIX, um desenvolvimento quase que deste bloco, mas ainda não atinge o nível e continua aqui. A Rússia era um país totalmente feudal, era quase a século XX que consegue estabilizar-se como um país capitalista, e os outros também estão na mesma situação. Então o crescimento ao capitalismo foi muito fraco em relação ao outro. Então aqui, por causa deste desequilíbrio, começou a haver aquilo que é o choque de interesse. A Alemanha consegue ter territórios em África, por exemplo, como Namíbia, Tanzânia, Togo, Burundi, Ruanda. Então, estes territórios são ínfimos, é um número muito pouco se comparado com a Inglaterra, por exemplo, com a França que tem na África Ocidental, África, etc. Então, estes países estavam num sentido mais avançado do que os outros. Então, o que eles queriam é tornar a Europa equilibrada, haver um equilíbrio de forças, um equilíbrio de poder. E vai formar-se, neste sentido, aquilo que são as alianças ou os blocos militares. Não há confusão até então, mas há no sentido de a Alemanha faz um pacto com, por exemplo, a Áustria-Hungria, faz um pacto com a Itália e cria um trio, aquilo que é chamado de Tríplice Aliança. Isto por volta de 1882, não é? E o país, o da segunda tabela, o segundo bloco, países como Inglaterra e França também fazem, ou melhor, primeiro começa França e a Rússia. A Rússia era um território que tinha um tipo de colonização ou um tipo de
de relação com França e com a Inglaterra. Então, foi fácil de ser puxado para este bloco, não por causa do seu nível de desenvolvimento capitalista, mas por causa da ajuda que este país exercia sobre a Rússia de modo a tornar-se capitalista. Então, foi aliar-se aí a França, Rússia e mais tarde Inglaterra a ficarem também um trio chamado Tríplice Entente. Então já temos dois blocos formados em 1884, mais tarde em 1907, e temos este em 1882 formado. Então já temos dois blocos militares que surgem por causa do desequilíbrio de poder na própria Europa, o desenvolvimento de um bloco ou de uma lista de países em relação a outra lista, o imperialismo, a busca de novos territórios, que fazia com que estes se chocassem. E aí os países vão formando alianças. E que temos três países, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, formando a Tríplice Aliança, e Inglaterra, França e Rússia formando a Tríplice Entente. Já temos um país, ou melhor, um mundo dividido em dois blocos militares. Não há guerra ainda. Está-se a viver algo chamado paz armada. Paz armada por quê? Porque os países estão a se unir, estão a desenvolver o seu arsenal bélico, estão a desenvolver recrutamento não é militar, estão a envolver a sua economia, a transformar a sua economia numa economia de guerra, mesmo não havendo guerra. Então, é uma paz armada porque os países estão a se armar até os dentes quando não há guerra. Então, isto chama-se uma paz fictícia, algo que não existe na verdade. Porque se uma pessoa se arma, é porque qualquer movimento, qualquer provocação está pronto para reagir. Então, significa que aquilo era uma preparação para qualquer ataque já fosse uma guerra. Por isso, o país não tardou, melhor, o mundo não tardou em entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, este é o contexto do desenvolvimento social dos principais países capitalistas e o desenvolvimento socioeconômico destes mesmos países. Cada país desenvolveu de forma diferente, você já tem lá na ficha. E depois a aliança entre estes países, formando ou deixando o mundo com dois blocos militares e prontos para a guerra. Então, no próximo vídeo vamos falar um pouco dos conflitos imperialistas antes da Primeira Guerra Mundial e depois a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Até a próxima.